Fala galera, beleza? Railando novamente depois de muito tempo, tudo bem com vocês? Galera, e com toda certeza, o motivo de compra dos meus consoles portáteis foi reviver aquelas memórias de infância. Horas a fio jogando, nenhuma preocupação, tempo bom, né? E bora começar essa série de vídeos voltando aos anos 80, com a batalha de consoles NES versus Master System. Então, bora pro vídeo! Então bora lá. Os anos 80 foram um verdadeiro renascimento dos videogames. E para entender isso, um pouco de história. No começo da década de 80, a indústria dos videogames estava praticamente quebrada. Difícil de acreditar, né? Depois da superexposição do Atari 2600 e das centenas de jogos de péssima qualidade que foram chegando, o público, por sua vez, acabou por perder o interesse. E digo mais, por um momento chegou-se a pensar que os videogames eram somente mais uma moda passageira. Felizmente, isso não foi verdade, né? Vemos que a indústria de videogames está mais forte do que nunca. Mas bem, anos 80, indústria de videogames. E nessa época, a indústria norte-americana estava praticamente em colapso. Enquanto isso, do outro lado do mundo, no Japão, a Nintendo, que era originalmente uma fabricante de cartas de baralho, difícil de acreditar, né? Vinha expandindo seus negócios para a área de entretenimento eletrônico. E depois de alguns sucessos no fliperama, com Donkey Kong e Mario Bros, a empresa decidiu levar essa experiência de jogos para dentro das casas. E eles tinham um desafio muito grande. Mas nesse cenário, em julho de 1983, nasceu o Family Computer, ou carinhosamente chamado de Famicom. E olha lá, o Famicom dominou as vendas no Japão. Só no seu primeiro ano ele vendeu mais de 500 mil de unidades. E para aquela época, gente, isso era muito mesmo. E então, 2 anos depois, a Nintendo resolve levar o seu Famicom para os Estados Unidos. Mas ela tinha aquele desafio, a indústria lá ainda estava se recuperando da crise lá de 83. O mercado não estava confiando em novos videogames. Então a Nintendo fez uma estratégia genial. Ela decidiu lançar seu videogame, mas não falando que era um videogame, falando que era uma central de entretenimento. Central de entretenimento para sua família. Daí veio Nintendo Entertainment System. E assim a Nintendo conseguiu entregar algo mais sofisticado, tentando tirar aquela visão negativa que estava tendo na época. Pois com essa estratégia os japas acertaram em cheio. O NES começou suas vendas de forma tímida em Nova York, sem muita alarde, sem muito marketing, mas foi um sucesso, virando um fenômeno nacional. No ano seguinte, em 86, ele acabou por dar início ao que muitos chamam hoje da era de ouro dos videogames. Mas o segredo da Nintendo não foi só o marketing, eles tentavam ter um controle absoluto do ecossistema. Ela inclusive criou o selo de qualidade, né? O Seal of Quality, esse símbolozinho dourado que vocês já viram com certeza alguma vez na sua vida. Além disso, a Nintendo ela impôs contratos muito rígidos com os estúdios na época, limitando até quantos jogos por ano eles poderiam lançar. We go direct to the ringside at the WWF WrestleMania Challenge. Ready, kid? Just watch me with the Macho Man. Só teve um problema nisso tudo. O NES só chegou no Brasil 10 anos depois do seu lançamento, em 1993. Mas antes disso, a Gradiente já tinha trazido um dos clones do NES, que era o Phantom System. Havia inclusive outros clones. Você por acaso já teve algum? Mas a questão é, quando o NES chegou oficialmente às suas vendas, antes era só importado, o Super Nintendo já estava no mercado e vendendo horrores. Acabou que o NES se tornou mais um símbolo de nostalgia do que mesmo um console de vendas competitivo. Afinal, ele demorou muito para chegar. Tá, mas onde é que eu tô querendo chegar? Foi nesse cenário que chegou o Nintendo, ou vulgo Nintendinho, na minha vida. Eu lembro muito bem, eu já lá por volta dos 7, 8 anos, a idade daí eu não lembro muito bem não, mas eu lembro muito bem do dia. Era sábado de manhã e eu tava perturbando a semana inteira para meus pais me levarem para comprar o Super Nintendo. Era o meu objetivo de vida na época, né? Criança, afinal. Fiz minha mãe ir comigo a alguma dessas lojas grandes varejistas da época, eu nem me recordo mais. E no meio dessa negociação, infelizmente não consegui sair com o Super Nintendo, mas consegui sair com o Nintendinho. Mas olha, zero arrependimentos, pois esse foi o meu primeiro console e eu guardo memórias até hoje. Inclusive, esse mesmo console que eu ganhei no início dos anos 90, eu fiz ele atravessar o Atlântico, está aqui ele. Para vocês verem como ele foi importante para mim, ao ponto que ele está no meu primeiro pequeno estúdio do canal. Pronto, acabou a história. Vamos falar agora de jogo. Qual foram os jogos que marcaram a minha infância do NES? Eu vou começar por um dos que acompanhou o console assim que eu comprei, que foi o Kirby's Adventures. Esse jogo é tão nostálgico para mim que eu já devo ter fechado 5, 6 vezes na vida. E, inclusive, quando eu comprei uma RG40XX, esse foi o primeiro jogo que eu fui jogar de cara e fechar mais uma vez. O segundo, que mais me veio à mente, que eu também joguei várias vezes, foi Super Mario Bros 3. Esse aí provavelmente foi o primeiro contato com o Mario de muitas pessoas, mas os gráficos, né, de 8 bits nem se comparavam ao seu sucessor Super Nintendo.
Meus outros títulos favoritos do NES foram o Contra, Tartarugas Ninja 2. Tartarugas Ninja é um tipo que não importa a geração, sempre vou gostar desse tipo de jogo. E também outro que eu joguei bastante foi Mega Man 2. Eu não tive tanto acesso aos cartuchos dos NES, eu era muito criança, então dependia de outros fatores, como vocês podem entender. Mas esses foram meus top 5 jogos do NES. Me diz aí vocês quais foram os jogos favoritos de vocês desse console. Voltando então para a história dos anos 80. Enquanto a Nintendo dominava os lares nipônicos, a Sega, outra empresa japonesa, era uma força nos fliperamas. E em 1983, no mesmo dia de lançamento do Famicom, né, o Nintendinho, ela lançou o Sega SG-1000. Ele tinha potencial, muito potencial, mas ele acabou perdendo por marketing, catálogo de jogos e também apoio dos desenvolvedores. Algo que infelizmente veio a se tornar recorrente na história da Sega. Mas a Sega não queria desistir. 2 anos depois ela lançou o Sega Mark III, o que ficou conhecido internacionalmente como Master System. O Master System era tecnicamente muito superior ao Nintendinho. Ele tinha melhor processamento, mais cores, questão do sprite ser diferente, poder desenhar mais coisinhas na tela. Não lembro bem todos os detalhes técnicos, mas ele tinha muito mais potencial no papel. Mas sabemos que somente hardware não define sucesso de vendas. E foi aí que a Sega enfrentou sua maior barreira. A Nintendo tinha firmado acordos com vários outros estúdios, como eu falei. Estúdios esses como a Konami, a Capcom, a Square, Hudson Soft e assim vai. No fim disso, nos Estados Unidos, se você terem ideia, o Master System vendeu 2 milhões de unidades e o NES Nintendinho vendeu mais de 30 milhões, então é uma disparidade enorme. Na Europa, o cenário foi um pouco diferente. Graças à parceria da Sega com a Virgin Mastertronic, o Master System foi um sucesso de vendas também no Reino Unido e na França. Mas aí chega agora a parte boa. Em um país, o Master System se tornou uma lenda, e é claro que eu estou falando do Brasil. Graças à Tectoy, uma empresa brasileira de jogos eletrônicos, em 1989, ela firmou uma parceria com a Sega, para não somente fabricar o console, mas também vendê-lo, né, distribuir. O Master System da Tectoy é o maior desafio que você já enfrentou. Master System é um jogo, mas poderia ser verdade. E olha, o trabalho da Tectoy foi simplesmente genial. Quem lembra dessa época, lembra como a Tectoy era forte. Indiana Jones e a Última Cruzada, os Flintstones, Mônica no Castelo do Dragão, Back to the Future, Lucky Band Caper e Castle of Illusion por apenas 1, 2, 3, pagamentos de 99.900. Então a Tectoy não só legendou, mas ela traduziu diversos títulos do Master System, como ela também nacionalizou jogos. Por exemplo, um jogo nacionalizado muito conhecido é a Mônica no Castelo do Dragão. E eu só fui saber anos depois que ele era a versão tupiniquim do Wonder Boy em Monsterland. Mas essa estratégia da Tectoy de nacionalizar os produtos da Sega fez o Master System se tornar um console muito popular no Brasil, se tornou realmente um sucesso de vendas. Também no Master System, Sonic, o porco-espinho supersônico e jogo do ano nos Estados Unidos. E tem mais, enquanto o NES, como eu falei, ele demorou 10 anos no Japão até chegar no Brasil, já a Sega, com sua parceria com a Tectoy, trouxe um console que era nacional, acessível e ainda tinha um apelo local muito legal devido a essa tradução dos jogos que eles trouxeram. E o Master System foi entrar na minha vida alguns anos depois do NES. Eu não lembro muito bem se em 94, 95 eu era muito novo, mas eu lembro de acordar na manhã de Natal e ter lá alguns presentes e estar um destacado. E eu lembro muito bem de desembrulhar o presente e me deparar com o Master System 3. Então foi aí que ele entrou na minha vida, vinha com o Sonic, um jogo de memória, se eu não estou enganado, eu joguei bastante. Apesar de tudo, não foi meu primeiro contato com o Master System, porque eu já tinha conhecido o Master System 2 antes do meu primo. Então bora falar de jogos. Quais foram meus jogos favoritos do Master System? Um deles eu já mencionei, Mônica no Castelo do Dragão. Era um jogo simples, mas o fato de ter os personagens da Turma da Mônica, né, acabou gerando muitas memórias.
É impensável você falar da SEGA sem falar de Sonic, né? Então, um jogo também que veio já na memória do meu console, eu jogava demais. E a título de curiosidade, o Sonic só foi chegar no Master System depois. Primeiro ele chegou lá no Sega Genesis, no Mega Drive. E agora eu vou falar de outros que também me trouxeram muitas memórias. Eu tenho muitas memórias de alocadoras alugar cartuchos para o Master System. E um dos que eu alugava mais era o Mortal Kombat 2. Mas esse a gente sabe que não era exclusivo dele, e tinha outros consoles também, mas era um que eu jogava demais. Mas aí falando de Master System, outro que eu lembro demais de jogar, e é a segunda coisa que vem à memória depois de Sonic quando você fala em Master System, que é Alex Kidd. E Alex Kidd The Miracle World era um jogo sensacional para aquela época. Provavelmente muitos de vocês que tiveram contato com Master System já jogaram Alex Kidd. E o último jogo que vai entrar na minha lista do Master System é um jogo que eu gostei tanto de jogar que eu acabei por jogar também as versões futuras dele foram lançadas no Mega Drive. Eu tô falando do RPG Phantasy Star. Você já conhecia o Phantasy Star? Gente, foi isso. Essa foi a minha lista de jogos favoritos do Master System. Mas me diz você, qual era o seu top 5 de jogos do Master System? Galera, e vamos ficando por aqui. Quero agradecer demais quem ficou aqui até o final. Se puder, comenta aqui quanto à lista de jogos favoritos. Tenho certeza que aqui nos comentários a gente vai conseguir montar uma lista de jogos muito top para quem está querendo conhecer jogos clássicos da era 8 bits. Não deixa também de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscreve para dar aquela força no crescimento do canal. E até a próxima!